Obrigado, Pai, pela palavra, por este tempo, este reencontro com a Tua palavra neste lugar, junto com Teus filhos. Obrigado pelo que tens como surpresa para a nossa fé, o que tens a nos ensinar. Rogamos que na Tua misericórdia nos abras o coração e o entendimento, a sensibilidade espiritual a esta palavra, para que ela encontre de fato corações sedentos, corações, ó Pai, acolhedores, e possa frutificar na medida em que vamos crescendo na graça e conhecimento de Jesus. Permite que ela volte para Ti levando os frutos, ó Deus, de uma vida que glorifique o Teu nome, uma vida digna por amor de Teu santo nome. Recebe nossa gratidão pelo tempo que vamos passar em torno da palavra e pelo que nela Tu has de trazer para a nossa fé por meio de Teu santo Filho Jesus. Amém. Muito bem, hoje é a segunda parte do nosso estudo, só fizemos a introdução da última vez. Vamos dar sequência, semana que vem vamos estar aqui outra vez. E além de que, em termos da agenda, tem que ser assim, também é importante porque vai haver a quebra, né, do dia de hoje. Vamos interromper o estudo daqui a pouco. E aí, na semana que vem, retomando, nós podemos dar sequência ao assunto de hoje, que vai ser quebrado. E eu gostaria de poder expô-lo todo, mas não dá. É muito longo, muito longo. Tanto é que temos uma abundância de textos que precisam ser lidos. Não adianta eu ir falando e lendo, porque isso já vamos ter mesmo que fazer. Mas é melhor que eu os leia de uma vez e faça as considerações, as aplicações deles, à medida que estiver falando, do que interrompendo e fazendo a leitura, para não haver também interrupção, quebra do pensamento. Então nós vamos começar exatamente com Gênesis. Nós temos pela nossa frente todo o estudo de tipologia, como eu disse, é muito amplo e muito longo, e a gente começa no primeiro capítulo da Bíblia. Não se assustem, porque isso não quer dizer que a gente vai pegar todos os capítulos de Gênesis, depois os livros de Moisés e depois o Velho Testamento. Não é isso. Mas inevitavelmente temos de começar pelo princípio, temos de começar por Gênesis 1, onde aparece a primeira figura tipológica. E lembrando então, para que a gente não fique aí arrastando em cima de retornos, lembrando que vocês já viram, tem na apostilazinha que foi entregue, que a tipologia foi o recurso de que Deus se serviu para comunicar a mensagem na forma de promessa. Então os símbolos do Velho Testamento, eles não são somente didáticos, eles são promessas, formas didáticas pelas quais Deus se comprometeu a nível de um plano eterno, e que Ele deixou desenvolver-se ao longo dos séculos para ter o seu cumprimento no Novo Testamento. Então a gente vai ler aqui na forma dos símbolos, e essa é a beleza da tipologia, a promessa de Deus e o seu cumprimento, não é? Como ela é figurada, a lição que fica por detrás de cada, ou dentro de cada símbolo desses. Gênesis 1, nós vamos ler os versículos 26 a 30, depois vamos ao capítulo 2. Na minha versão eu vou estar lendo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Agora nós vamos ao capítulo 2, versículo 8, depois a gente pula ao 15. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. 15, vou ler 15 até o 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, eu vou pular o 18, vamos ler o 19 até o 20.
Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Agora nós vamos ao capítulo 3, 6 a 11. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Agora vamos ler 14 a 21. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Agora a gente lê ainda os versículos 23 e 24 do capítulo 3. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. E agora nós vamos ler 2 Coríntios 15, de 45 a 48. Eu vou ler o texto de 2 Coríntios 15, de 45 a 48, esse sim, só lá mais para frente, para que não fique distante demais dos comentários que temos a fazer agora. O que lemos aqui foi a criação do homem, mas é evidente que a Bíblia começa com a revelação do Deus Criador, criando todo o universo e, por último, criando o homem e depois colocando o homem para guardar um lugar especial, chamado aqui de Éden ou jardim, que depois também vai passar para nós com o significado de paraíso dentro de uma proposta escatológica e espiritual, para mostrar que no pensamento, nos primórdios, no pensamento primeiro de Deus, o homem ocuparia um lugar de excelência na terra. Quero chamar sua atenção para, na minha Bíblia, não sei como é que está na versão de vocês, para o uso do verbo dominar. 1 Coríntios, desculpe, eu falei segundo, né? 1 Coríntios 15. É porque minha caneta aqui dobrou tanto, ainda bem que o médico da vista já chegou, dobrou tanto aqui que eu vi 2 pauzinhos, é um só. 1 Coríntios 15, só existe capítulo 13 de 2 Coríntios. Então veja só, na minha versão, você vai encontrar o verbo dominar se repetindo muito na conversa de Deus com o homem. No versículo 28 do capítulo 1, o texto diz que Deus falou para eles: encham e subjuguem a terra, submetam, subjuguem, dominem sobre todos os animais e tal. No versículo 26 do mesmo capítulo, quando Deus pretendeu criar o homem, decidiu criar e falou sobre isso, ele declarou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar. Isso aqui
Quero agradecer, aproveitando a oportunidade, de coração, Silvane Caíto, por terem me dado aquela Bíblia especialíssima, porque ela me ajudou muito nesse trabalho, é evidente, né? Que a tradução literal do hebraico dá muito menos trabalho e reforçou demais o que a gente tinha como argumentação para trazer aqui. Quando você vê, por isso que eu disse que isso é rico demais, Deus dizendo, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, e ato seguinte, ato contínuo, ele diz, ele vai dominar, e depois diz subjugar. E você vai perceber que esse verbo vai se repetir outra vez, quando Deus começa a decretar as maldições por conta da queda. Ao decretar as maldições, ele declarou que o homem teria domínio sobre a sua mulher, porque ele estava amaldiçoando a mulher. Coisa séria? Muito sério. Não é? Vai ter domínio sobre a sua mulher, domínio. Ele usou a mesma palavra que ele usou quanto a dominar o terreno, o espaço que ele ocuparia. Quando você vai lá para o Salmo 8, você encontra o salmista dizendo assim, admirando o Deus Criador, adorando por isso, dizendo, quando olho os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu fizeste, que é o homem, para que dele te lembres, para que ponhas sobre ele o teu coração, deste-lhe domínio sobre toda a criação. O salmista está só repetindo que, como bom judeu, aprendeu naquilo que veio ao longo dos séculos, como herança do ensino desde os dias de Moisés até chegar a ele, até chegar a Davi. E Davi estava distante de Moisés 1000 anos. Então, 1000 anos. Acho que é isso, eu estou tão confuso assim. Não, Davi está distante de Jesus 1000 anos, Davi está distante de Moisés 550 anos. Então veja só, o que vai acontecer quando a Bíblia mostra que Deus declara, vou fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele, é aí que Deus está estabelecendo em que consiste a imagem e a semelhança. O homem vai ter domínio, como eu tenho domínio. A única diferença entre mim e o homem é que eu domino o que eu crio, o homem domina o que eu criei. O Criador sou eu, mas eu delego a ele a minha autoridade, o meu poder, a minha estrutura de soberano, a minha soberania. O que é isso? O que é essa delegação de soberania? A delegação de soberania é o que acontecia nas monarquias antigas, né? Quando um determinado reino dominava um outro povo, uma outra região. Vamos lembrar aí a Inglaterra conquistando a Austrália e outras regiões. O rei colocava lá um vice-rei, como o rei de Portugal fez aqui no Brasil, etc. Colocava lá um vice-rei. O vice-rei não era rei, porque havia um rei a quem ele prestaria contas. Havia um rei que era de fato o rei, de direito o rei daquele povo ou daquela terra. Mas ele, na condição de vice-rei, reinava, certo? Ele, na condição de vice-rei, era representante do rei. Sua palavra tinha tanto poder e domínio quanto, suas decisões, outro tanto. E nessa condição de vice-rei, ele era, em última instância, o rei, certo? Interino. Até que o rei apareça, ele reina. Ele está ali reinando. Quando Deus diz, vamos fazer o homem a nossa semelhança, ele põe essa semelhança na capacitação que deu ao homem e a autorização que deu ao homem de dominar, de exercer um vice-reinado no cosmos. Até que nível isso chega? Chega ao superlativo supremo do domínio. O homem teria direito sobre a vida dos animais. A Bíblia diz que Deus criou os animais e só criou e os trouxe ao homem para ver como o homem os chamaria. O que significa isso? Significa que ele liberou completamente essa parceria do homem na obra da criação. Ele deu ao homem direito, poder e autoridade de definir coisas, catalogá-las, decidir, estabelecê-las. Deus deixou por conta do homem dar esses nomes, porque afinal de contas era o homem que teria que interagir com estas coisas criadas. Então ele teria que criar as simbolizações que lhes fossem convenientes, que atendessem à capacidade de tratar com estas coisas. Da mesma maneira,
Deus preparou todo o terreno, chamado Jardim, o Éden, botou o homem lá e disse: você vai cuidar disso aí, você vai ser vice-rei aí. Então, o que eu sou para você, você vai ser para o que eu te confiei. Certo? Lembra do que Deus disse para Moisés, quando Moisés ficou lá cheio de, não, manda outro, tarará. Aí vem teu irmão. Tá bom, você está dizendo que não sabe falar, não é? Teu irmão vem aí, ele vai ser como um profeta para você e você vai ser como Deus para ele. Foi isso que Deus fez com Adão, com o primeiro casal. Eu vou ser Deus para vocês e vocês vão ser como Deus para esses animais, as plantas, o terreno que vocês vão cuidar, a criação. Vocês vão ter domínio. Eu tenho domínio sobre todas as coisas criadas. Eu delego domínio a vocês. Então vocês vão ser vice-reis. Bem, claro que isso não está dito com essas palavras, acabamos de ler, não é? Este é o sentido, é o propósito, a intenção por detrás do façamos a imagem e semelhança nossa. Olha, ele não delegou isso a anjo nenhum, porque anjo nenhum foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nenhum anjo recebeu tal delegação. Certo? Bem, o que Deus pretendia com isso? O que eu acabei de dizer. Eles iam ser como Deus para as coisas criadas. Iam ter domínio e subjugar estas coisas e se tornarem o quê? Os veículos divinos, ou seja, os veículos da divinização. Não seriam eles Deus, eles seriam o canal para Deus fluir sua divindade a favor da última instância, ou terceira instância, que eram as outras coisas criadas. Estão percebendo? Olha só, no lugar de vice-reis, vocês são canais através dos quais eu vou criar aqui um neologismo, um verbo, através do qual eu vou me endivinar, certo? Eu vou fazer minha divinização através de vocês para eles. Quer dizer, tudo que eles tiverem de saber, conhecer, experimentar do meu ser divino, vai ser através de vocês. Eu vou ser Deus através de vocês para eles. Então, vocês vão ser o primeiro canal de comunicação. O nome disso é parceria. O nome disso é compartilhar, é aliança. Em que sentido de aliança? No sentido de estreitamento, proximidade. Nós vamos ser aliados nessa função. Você é o executivo. Certo? Você é o executivo. Deus concentra nele as outras posições aí. Ele é o legislativo e ele é o judiciário. E o homem seria o executivo. Certo? O homem só não seria legislativo nem judiciário. Mas o executivo, o homem seria. E Deus não. Vê se você suporta isso que eu estou dizendo aqui. O executivo seria o homem, Deus não. Não precisa, eu te dei esse poder para você exercer esse domínio, subjugar, eu deleguei essa minha imagem, essa minha semelhança a você de tal maneira que eu posso ficar assistindo você dar nome aos animais, ver como você vai chamá-los, eu vou aprovar isso que você vai fazer. Eu vou assistir essa função sua de exercer esse domínio, de tomar essas decisões, de fazer essas distribuições, catalogar, discriminar, por aí. Bem, a proposta era essa. Através de vocês eu vou criar uma raça divina. Através de vocês eu vou criar uma raça de reinado. Eu vou criar um reinado no cosmos. Vocês reinarão o cosmos e eu reinarei através de vocês. Vocês serão então o que? A linhagem real, a linhagem de Deus. Vocês serão a linhagem de Deus. Façamos, eu criei, certo? Aí você vai lá para o texto de Efésios 2:10, onde Paulo vai dizer, somos feitura dele, poema de Deus, feitura de Deus. Então, vocês vão ser a linhagem real. Em Adão e Eva, e no jardim, nós temos a primeira tipologia da igreja. A linhagem real. Vós sois sacerdócio real. É isso que significa sacerdócio real. Certo? Os representantes do reino. Os que falam pelo reino. Os que falam em nome do reino. Os que exercem autoridade pelo reino. Eis aí vos dou autoridade para pisar, dizer, etc. Autoridade.
Vocês são a representação da autoridade do reino, a igreja. Aqui nós temos a primeira tipologia. Mas isso ficou bonitinho assim, desse jeito? Não. Quando eu fiz questão de ler lá que Deus usou o mesmo verbo para falar que o homem teria domínio sobre a mulher, é para mostrar que ele exerceria, o que restou para nós, o que a gente entende da ideia do homem como cabeça de mulher, da mulher, é o homem como chefe, o homem como líder, não é assim? Pois era essa a ideia, o homem era líder no cosmos, era o chefe do cosmos. Foi assim que Deus estabeleceu. É isso que veio a significar ter domínio e administrar. Vocês estão num espaço onde vocês podem administrar, é meu espaço. Eu entro aí e a gente... como é que faz? Confere estas coisas continuamente nessa nossa proximidade, a proximidade que nós temos. Esse era o plano ideal, era o plano primeiro, né, que Deus tinha. Aí você sabe que Deus estabeleceu uma condição para que não houvesse desobediência, certo? Tudo está livre, tudo é seu, você domina sobre tudo. Há uma única restrição, só tem uma. Não quero que você coma daquela árvore ali. Porque aquela árvore ali é a árvore que capacita você a pensar como eu penso. Isso está proibido a você. Essa pretensão de pensar como eu penso, você não vai ter. Isso eu não te dou. Você vai ser sempre criatura. Essa minha abordagem aqui agora é em respeito ao nosso estudo de tipologia, mas é claro que eu estou amplificando muito a proposta de tipologia, claro, porque eu estou respeitando o texto, a leitura do texto, senão a gente joga fora coisas que, né, não pode perder nunca. Mas observe só, você vai ler Paulo dizendo assim, no capítulo 11 de Romanos, quem foi seu conselheiro? Depois você vai ler ele dizendo no capítulo 9 também de Romanos, a coisa criada pode perguntar quem a fez, por que me fizeste assim? Muito antes disso você vai ler em Jó, ele dizendo, quem se levantou contra ele teve paz. Não é só. Isso é diminuído a um nível de limitação humana, vai ser na boca de Jesus um discurso para Pedro, o que eu faço tu não sabes agora. Você vai entender depois. Ou seja, há algo do âmbito de Deus que significa soberania, que o homem nunca vai ter, porque nem quando ele foi criado perfeito, Deus lhe deu. Isso o homem não vai ser nunca Senhor, soberano e igual a Deus. Quem teve essa pretensão, o que aconteceu com ele? Satanás caiu, certo? Como ele caiu, ele foi lá e foi justamente esse veneno que ele botou na mulher. Deus sabe, vai morrer nada. Ele sabe que na hora que você comer isso aí, você vai ser igual a ele. Ele disse isso. Deus tinha dito isso, não os enganou. Deus disse, olha, você não pode comer isso aí, porque se você comer, você vai adquirir o conhecimento do bem e do mal, isso só cabe a mim, a você não. Aí Satanás chega e diz para ela, ele sabe que quando você comer, você vai ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Mas não foi isso que Deus disse? Ele usou exatamente isso para dizer, Deus mentiu para você quando ele disse que você vai morrer. Porque a restrição foi a ameaça de morte. Tirou a restrição, que se dane a proibição. Se eu não vou sofrer consequência nenhuma, o que muda? Que diferença faz? Que direito Deus tem de impedir que eu seja igual a ele? Que era o que Satanás queria, certo? Então transferiu o seu sonho para Eva. Então a restrição foi, não coma, no dia que comer vai morrer. O homem só não sabia que essa morte, que se traduz pela morte biológica, tu és pó e voltarás ao pó, de onde você foi tirado, ela tinha um desdobramento incomparavelmente pior, chamado maldição. Muito pior do que a terminação corporal, que era a separação de Deus, era a morte espiritual. Isso ele não sabia. O que você encontra no texto que lemos aqui? Você encontra imediatamente o texto dizendo que uma vez que eles comeram aquele fruto, os olhos se abriram e eles começaram a entender, isso serve, isso não serve, isso eu quero, isso eu não quero.
Eu estou exposto e eu tenho que me encobrir e me proteger de Deus. Aí pegam folhas de figueira, tentam encobrir a nudez. Há algo, Deus, que é meu, da qual tu não vais participar. É a minha moral, é a minha honra, é a minha estrutura e mais, é a forma como eu posso usar o meu poder de criar como tu crias, que eu posso fazer filho desse jeito. Eles sabiam o tempo todo que podiam fazer filho. Deus não disse? Encham a terra. Só que eles quiseram agora encobrir os instrumentos disso aí, sua genitália, para dizer a Deus: o controle sobre isso quem vai ter sou eu, não te pertence mais, é meu. Eu estou vendo que eu estou exposto numa área que eu quero só para mim. Esse poder de criar é só meu, agora, não é teu mais. Se esconde de Deus, não é isso que a gente lê lá? Onde você está? É aqui que começa a primeira identificação da maldição. Adão, onde você está? Que história é essa? Um Deus onipresente e onisciente perguntando ao homem onde ele está? Aí o texto diz que Adão tinha se escondido entre as árvores do jardim. Se escondeu de Deus. Ouvi a tua voz no jardim e fugi para me esconder de ti, porque eu estava nu. Então Deus perguntou para ele onde você está, para dizer uma coisa para ele: Adão, eu não te acho mais, você sumiu para mim. Sumiu, simplesmente eu não te acho mais, você desapareceu para mim, separou. Foi você, Adão, que se separou de mim, certo? Você fugiu de mim. Onde você está? Deus não foi lá no mesmo lugar? Mas não o viu e não o achou, porque não era mais o vice-rei na condição de vice-rei, não estava mais em aliança como linhagem real, desobedeceu. Pior do que isso, ao desobedecer, fez opção por outro princípio, certo? Porque ao desobedecer a Deus, cumpriu obediência ao outro princípio. Então ele trocou de princípio. É a chamada rebeldia, ela começou ali, certo? A mente rebelde. Eu troquei o princípio que era o da obediência e fiquei com o princípio da desobediência. Eu abri mão da proposta de Deus e aceitei a proposta de Satanás. Então, eu mudei de princípio, eu mudei de regente, eu mudei de senhor. Foi isso que ele fez. 2 senhores. Imediatamente Deus disse: onde você está? Mudou de jugo. Exatamente. Eu tinha o teu, agora eu quero o dele. Certo? Fiquei com o dele. Simplesmente Deus chega e diz: eu não te acho mais. Houve uma separação entre mim e você. Eu não te acho. Você conseguiu se esconder de mim através de seus atos, daquilo que você fez para se esconder de mim, o que você arranjou aí para se esconder de mim. Bem, mas aí Deus o viu, claro. Deus o viu e falou cara a cara com ele para lançar as sentenças e a maldição. E aí vem o primeiro princípio da correção do problema. Antes da correção, Deus lançou a maldição. Então presta atenção no que aconteceu. Deus disse assim: a terra vai ser maldita por sua causa. Você vai ter que suar para tirar dela o seu pão, o que significa que antes não seria assim, certo? Antes era o espaço do deleite. Bem, amaldiçoou Satanás na forma da serpente e amaldiçoou a mulher daquelas formas variadas todas. Ao amaldiçoar a mulher, amaldiçoou toda a humanidade com ela, porque Adão tinha dito: ela é mãe da humanidade, certo? Então ela amaldiçoou a humanidade toda com ela. E Deus amaldiçoou o planeta por causa do homem, é o que Paulo diz em Romanos 8, 29. Não por sua própria causa, mas por causa daquele que a sujeitou, a criação ficou sob maldição. Então Deus amaldiçoou o planeta todo para que o homem fosse afetado, para que o homem sofresse as consequências da sua separação. Em outras palavras, Deus estava dizendo: a partir de agora, Adão, você vai ter que se virar para se sustentar e vai ter que fazer isso até o último de seus dias. Aquilo que eu te daria
Aquilo que eu te daria de graça, agora você vai ter que correr atrás, você vai ter que procurar, isso vai te custar suor, e não é só, o que era fácil vai ficar difícil, porque a terra vai se negar a você, ela vai produzir espinhos, ela vai produzir cardos, vai ficar difícil. Bem, até que cansado da existência você vai morrer. Bem, acontece que no meio, depois de toda a maldição, em outras palavras, eu tenho que botar vocês para fora desse lugar. Vocês não podem mais ficar aqui. Esse é o meu espaço. Vocês não pertencem mais a ele. Certo? Então, porque vocês não pertencem mais a ele, e como vocês já sabem, eu vou ter que impedir que vocês voltem. Eu vou botar aqui um guardião para que vocês não entrem, de jeito nenhum. Mas vocês vão sair pela porta e não vão poder entrar mais. Neste lugar de comunhão comigo, vocês estão proibidos de ter acesso. Complicado, porque se Deus havia criado uma linhagem real através de Adão e de Eva, como é que fica agora? Acabou todo o propósito. Não. É onde você vai ver a Bíblia dizendo que Deus, 3:21, faz túnicas de peles, na versão daquela Bíblia, é túnica, faz túnicas de pele para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Faz túnicas de pele para cobrir o quê? O pecado era a nudez? Nudez é pecado? O pecado era a nudez? O pecado era como pregou a Igreja Católica, que já deveria ter escrito aí tratados e tratados, se retratando de uma coisa tão absurdamente, desculpem, burra. O pecado era o ato sexual que eles teriam para se multiplicar, ou então porque, Deus mandou. ou então porque iam ter atos sexuais sem se multiplicar, e que seria o pecado, porque é mais ou menos assim que a igreja ensinou durante séculos. A verdade é, o pecado tem a ver com o corpo físico, o pecado tem a ver com a genitália, o pecado tem a ver com o que se faz com ela, ou o pecado tem a ver com o conhecimento que veio e o controle sobre estas coisas. Esse é o pecado. Então, quando Deus faz túnica para cobrir, eles já não estavam cobertos com figueiras, parreiras, estavam cobertos. Se a questão era estar cobertos para esconder as genitálias, e já explicamos aqui que significava tirar do domínio de Deus isso, esse poder de reproduzir-se, certo? E manter esse controle. Isso vai se repetir na humanidade sempre, nos filhos rebeldes. Sempre, 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 sempre. O crente nascido de novo, remido e apaixonado por Jesus, ele continua querendo exercer, cobrir-se com a barreira, ele continua querendo exercer o seu controle e o seu domínio. Quantas vezes você vê homens de fato convertidos, porque antes de se converter, a mente rebelde está ali, está pulsante, ela está cheia de superstição, cheia de medo, ou sem nenhum, desaforada, ateísta, mas está ali pulsando. Conversão é rendição, é me assumir pecador, perdido no meu pecado. Então está difícil esse combate, dobrar isso aí, então dobra. Aí se converte, assume que é pecador, aceita o perdão de Deus, ou quebrou, coisa maravilhosa. Mas aí ele continua com uma rebeldia incipiente, que é, eu tenho controle no meu devir, eu tenho controle da minha sexualidade. É onde, gente, aí, desculpem eu puxar brasas para minha sardinha, ou nossa, é onde eu insisto em dizer que Freud foi um grande espertalhão ao se dizer ateu e inventar a psicanálise, que na verdade ele não inventou, ele a intensificou, porque eu acho que o verdadeiro Freud foi Paulo de Tarso. Paulo é o maior psicanalista que eu conheço, está na Bíblia. A psicanálise de Freud, é apenas um arremedo da psicanálise de Paulo. Gostaria de dizer a vocês que no meu consultório eu uso a de Paulo, não é de Freud. E é psicanálise que eu uso, só que eu uso a de Paulo, não uso a de Freud. Então veja bem, quando Freud trabalha com os argumentos psicanalíticos, quando ele fala desse conflito do homem com a sexualidade, ele está indo a Gênesis 1, porque ele era judeu, o cara era esperto, o cara escreveu um livro imenso para desviar da mente do povo qualquer possibilidade de acreditar numa revelação de Deus na Bíblia, um livro chamado Totem e Tabu.
Então, quando ele mostra que tudo está concentrado na sexualidade e vai dizer que a sexualidade começa no ato de sugar o seio para se alimentar, ele está mostrando que o problema é esse, é a folha de parreira, é o homem tentando esconder o seu poder de desenvolver o ato criador. Ter esse domínio, a imagem e semelhança para si, não para ser vice-rei, vice nenhum, segundo não presta, eu quero ser primeiro. Se eu não posso ser primeiro, e ele vai tentar ser primeiro sempre, em todas as instâncias, haja vista Estados Unidos da América, e antes foi o quê? A Alemanha de Hitler, e por aí vai, certo? Eles devem ter adorado eu ter feito essa equiparação agora. Mas cada época, cada geração tem o seu próprio right, né? O que acontece? Quando o homem não pode ter esse domínio extra-fronteiras, esse domínio a nível de civilização, ele quer minimamente ter esse domínio sobre o seu ambiente de trabalho, sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre seu marido, seu cônjuge, sobre a sua vida pessoal, quando ele não consegue ter para nada além dele. Então, quando ele não consegue ter um alter-domínio, ele vai procurar ter um autodomínio. Por isso que o evangelho vai na contramão, mas arrebenta com isso aí de cara, quando diz assim, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Opa! Aceite, tire a folha de parreira e aceite a túnica de pele. Porque eu só vou te aceitar na sua condição de estar diante de mim se você estiver coberto pelos recursos que eu trouxer. Os seus não vão me servir. Seus atos de justiça vão ser para mim trapos de imundície. Então o que Deus faz? Faz túnicas de pele. Não era pele sintética, ainda não tinha sido inventada. Certo? Alguém morreu. Para que isso? Alguém morreu para que Adão e Eva trocassem a parreira pela pele. Trocassem a sua vestimenta pela vestimenta de Deus. Não dá para arrepiar? Alguém morreu para que a vestimenta fosse de Deus e não mais a de Adão. É onde Deus restaura Adão e Eva a condição de vice-reis ou a condição de linhagem real. Cobertos com a minha cobertura, vocês podem continuar sendo sacerdócio real, linhagem real. Vocês podem continuar sendo reis, profetas e sacerdotes, que é o que a igreja é na terra. Ela reina, ela é profetisa, ela é sacerdotisa, certo? Reino sacerdotal. Somos profetas, sacerdotes e reis, no sentido de sacerdócio real, que era o que Adão seria. Ele dá nome, certo? Ele tem domínio, ele é rei. Ele dá nome, ele decide, ele subjuga. Então ele dá nome, ele é profeta, ele domina, ele é rei, ele subjuga, ele é sacerdote, ele sacrifica. Tem alguma coisa a ver essa simbologia com as peles do tabernáculo no deserto? Tem tudo. Quando chegarmos lá, você vai vê-las todas de novo. Agora mesmo a gente já começa, quer ver? Então observa só. Deus chega e diz assim, então, é lindo, né? Olha para trás e vê, cadê o povo atrás do lindo? Presta atenção. Aonde? Desculpa eu colocar dessa maneira, mas aonde que a gente cata estas coisas? Será que acha nas bibliotecas por aí? Não acha não. Porque isso é unção do Espírito. Não está em livro. Não está não, você não cata. É uma pena, né? Mas é assim mesmo. Então ele chega e diz assim, uma vez com a minha cobertura, você pode continuar sendo linhagem real. Onde é que ele fez isso? Aquela primeira cobertura símbolo ali, ela vai acontecer, vai se consumar, ela vai se tipificar aonde? Quem é que vai morrer para dar a nova cobertura? Jesus. E aí, cobertos por sua justiça, ato de justiça de Deus e não mais do homem. Qual era o ato de justiça do homem? Folhas de parreira, certo? Qual é o ato de justiça de Deus? Pele de animais. Tem até algumas versões, forçadamente, que colocaram que Deus tirou pele de cordeiro e colocou em Adão e Eva. É uma apelação, isso não está no texto original, embora a gente saiba que um animal deu a pele lá, né?
Depois é que ele vai dizer que vai ser cordeiro. Pois bem, a verdade é, agora com a minha cobertura, vocês podem ser linhagem real, sim. Com a cobertura de Cristo, a igreja é sacerdócio real. Continua a linhagem de Deus na terra. Bem, logo depois, Eva gera um filho. Vem para o texto, esse texto eu não li. Vem para o texto, eu vou voltar lá porque ela falou das cortinas e temos algo a considerar aqui a respeito do jardim ainda. Mas vem para o texto e veja o que você tem no capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Esta colocação está ruinzinha na minha versão, na de vocês. Aí mais uma vez obrigado Caíto e Silvana pela outra Bíblia, porque no texto hebraico e eles ficaram comprometidos a fazer um trabalho de tradução literal, e na tradução literal eles respeitaram o que o texto diz. O que Eva disse, na verdade, seria mais ou menos assim, olha, tive um filho, o Senhor. Tive um filho homem, o Senhor. Nossas versões colocaram assim, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Não, ela disse, tive um filho homem, vírgula, o Senhor. O que ela está dizendo é, não era tudo que eles queriam? Eu quero ter o poder de criar. O poder que é teu, eu quero. Quando ela teve um filho homem, ela pega e diz, ele é o Senhor, ele vai ter domínio sobre mim, porque o homem vai ter domínio sobre mim, foi o que Deus falou. Ele é o Senhor, porque ele é imagem e semelhança do Senhor. Ele é a humanidade que eu estou criando e que vem com a... Não, ela entende assim, ele vem com as marcas do Senhor. Entende? Ele vem como sendo o Senhor através de mim. Porque ela tinha ouvido também Deus dizer assim, serpente, vai haver uma inimizade entre os seus filhos e os filhos dessa mulher. Eu vou botar inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Você vai ferir o descendente dela no calcanhar, mas o descendente dela vai te esmagar a cabeça. Ela ouviu isso. Ali vem o primeiro descendente. Ela diz, ele é o Senhor. Ele tem a cara do Senhor. Ele tem imagem e semelhança do Senhor. Eu produzir alguém com imagem e semelhança do Senhor. Foi o que ela pensou. Certo? Foi assim que ela entendeu. Só que nasce um outro depois, Abel. Quando nasce Abel, só tem lá os dois, para dar sequência à humanidade, está todo mundo morando fora do jardim. Um assume as características totais e completas do Senhor, e o outro do homem. Então, um assume as características espirituais, Abel, e o outro assume características humanas. Ele trabalha em função do seu próprio domínio, da sua própria domínio, sua própria força. Quem sabe ele ouviu a mãe dizer isso, ele entendeu, eu sou o Senhor, eu posso exercer o domínio. Ela já não disse mais nada quando nasceu Abel. E aí, Abel assume, vamos dizer assim, é simpático a herança que recebe de sua mãe e de seu pai. Abel revela a sequência da linhagem real, a sequência da linhagem divina, enquanto Caim vai mostrar que ele é o homem descendente da mulher, ele é o homem decaído. Os dois vão revelar isso na forma como se pronunciam diante de Deus, como se chegam diante de Deus. Há um atrevimento em Caim ao ouvir Deus. Olha, preste atenção no detalhe de que Deus se comunica com os dois. Deus nunca deixou de se comunicar com o homem, mesmo fora do Éden, porque foi o homem que se escondeu de Deus, foi o homem que se separou, não foi Deus que se separou do homem, não foi Deus que se escondeu do homem. Então lá fora está um Caim, lá fora está um Abel, lá fora está um Adão, lá fora está uma Eva, e Deus está se comunicando com eles do lado de fora, certo? Do lado de fora da porta leste do Éden. Esse aqui é ponto interessante aqui a considerar, porque a porta leste do Éden é tipo de Jesus também. Eu sou a porta.
Por quê? Onde é que você vai ver que a porta leste do Éden é tipo de Jesus? Porque quando o tabernáculo é construído, a porta de acesso para a adoração tinha que ficar do lado leste, para poder representar a porta do Éden, a porta de entrada à comunhão com Deus. Quando você vai para Hebreus capítulo 10, o autor está dizendo que através de Jesus que nos abriu um caminho, nós vamos entrar nesse lugar de comunhão com Deus. E Jesus, outro tanto, diz: eu sou a porta. Que porta ele é? A porta do leste, a porta que dá acesso ao Deus que mora no Éden, certo? Então a porta que dá acesso ao Santo dos Santos no tabernáculo é a porta leste. A porta que dava acesso ao Éden, onde Deus está reinando, é a porta leste. A porta que dá acesso à restauração da comunhão com Deus, do homem ter comunhão com Deus, para a intimidade, para chegar à presença de Deus, é Jesus. Ele é a porta leste. A porta leste é tipo de Jesus. Por isso que tem uma espada que corre por essa porta, impedindo a entrada, uma espada desembainhada, de quem quiser entrar. Quem quiser entrar vai ter que ser ferido pela espada, certo? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos, intenções do coração, dividir alma, espírito, juntas, medulas e tarará, não é? Tipos. Lá está, tem a minha cobertura, pode ser linhagem real. Eu faço a cobertura, a de vocês não serve. Quem vai exercer o domínio sou eu, nunca vai ser seu. Ou seja, o poder de produzir vida é meu. O poder de decidir o bem e o mal é meu. Nunca vou dividir isso com você. O entendimento de todas as coisas é meu. Nunca vou dividir isso com você. Soberano sou eu só. Então, você apenas reproduz o que eu te digo, o que eu te dou. E você só vai poder reproduzir se estiver debaixo da minha cobertura, da cobertura do sacrifício que eu fizer, não do seu. O seu não serve. Só serve o que eu fizer para você. Então ele vai e faz o primeiro sacrifício e os veste de peles de cordeiros. Então com isso você vai ter toda uma encenação que vai trazer o protótipo da igreja. Mas o que eu quero mostrar para vocês, é o ponto que a gente tem que desenvolver para até a nossa próxima semana. O que eu quero mostrar para você é o fato de que veio a queda universal e a reversão da queda, que foi anunciada aí nesse texto de 3:21, né, que nós estamos falando aí, e depois o plano redentor da linhagem real, que é refeita em Cristo. Por quê? Porque você vai acompanhando, gente, presta atenção nisso que é muito importante, vai acompanhando o desenvolvimento da humanidade desde Gênesis 4, os filhos de Adão e de Eva, e você vai perceber uma linha de separação entre 2 grupos. Ela vai percorrer a história da Bíblia até chegar a Cristo. Sempre, sempre. Você vai ter os filhos de Caim malditos. Você vai ter a linhagem de Sete, que é o outro filho de Adão, que uma vez nascido começou-se a invocar o nome do Senhor, uma linhagem bendita até Noé. Noé não nasce da linhagem de Caim. Noé nasce da linhagem de Sete. E por aí vai. Então você vai encontrar sempre a linhagem real. Entende? A outra linhagem paralela, crescendo ali, até se tornando mais numerosa do que a linhagem real. Mas Deus vai ter, como a Bíblia diz, nunca ficou sem testemunha em nenhuma geração. Deus vai ter sempre a linhagem real, os filhos de Adão, os da cobertura da justiça divina, aqueles que confiam na justiça de Deus, recorrem a ela e não a sua, ela vai ser perpassando até chegar a Abraão. Então, ela cresce, vai a Noé. De Noé você vai ter um filho de Caim, que se chama Cã, e os filhos de Sete, que são os 2 outros filhos de Noé, Jafé e Sem. Onde é que você percebe essa diferença de justiça de Deus e justiça dos homens? Noé está embriagado e nu, Cã debocha, abusa, acontece, até umas colocações complicadas dentro dos nossos textos, nossas versões encobriram que o que aconteceu ali foi um processo homossexual da parte de Cã. Quando Noé acorda da sua embriaguez, toma conhecimento do que Cã fez e o amaldiçoa. E Sem
e Jafé encobrem a nudez do pai com recato, com todo cuidado. Há uma terminologia no hebraico que nos faz entender que Cã abusou do pai. É muito sério. Nos primórdios. Aí Noé acorda e o amaldiçoa. Era seu filho, mas amaldiçoou. Aí a linhagem fica mais definida ainda. Entende? Por quê? A humanidade não vai recomeçar através de Noé? Não é assim? Presta atenção no que acontece antes. Até Noé o que acontece? Os filhos de Caim se multiplicaram de tal maneira que se tornaram a maioria esmagadora e absoluta. Os filhos de Sete, a linhagem real, ficou muito reduzida, muito pequena, ficou reduzida à família de Noé. É muito sério, não é? Quando só restou Noé com a sua casa, Deus disse: eu não vou deixar essa gente continuar existindo, não. Chega. Sete sumiu. A descendência de Sete sumiu. Estava só em Noé. Aí Deus disse: chega, acabou todo mundo, só sobrou um. Só vai ser ele e a casa dele. Porque se ele é linhagem real, a casa dele está debaixo do domínio dele. Aí não dá assim. É, por quê? Quem saiu de debaixo, ele amaldiçoou. Olha como é que estava debaixo do domínio dele. Entende? O texto não diz para nós que a mulher de Jó era justa, de Noé. O texto não diz para nós que os 3 filhos eram justos. O texto diz que Noé era justo, mas ele era o chefe da casa, linhagem real, ele tinha domínio sobre a casa. Então Deus agrupa toda a família debaixo dessa linhagem real. Noé depois faz a distinção: não, sobrou um filho de Caim aqui, e é meu filho, esse está fora. E ele o amaldiçoa. Então, de novo, a coisa continua acontecendo. De novo, nós temos um divisor de águas. De novo, na recriação da humanidade, através de Noé, na reprodução da humanidade, através de Noé, você vai ter os filhos da linhagem real e o filho de Caim, que é Cã. E que vai virar o quê? O pai dos cananeus. Certo? De novo, a terra se divide em 2 grupos de humanidade. E vai assim até chegar a Abraão. Quando você vai para Abraão, você descobre, ou ele é descendente de Sem, então ele pertence à família abençoada, ele é linhagem real. Aí Deus cria todos os judeus, né, através de Abraão, em torno dessa linhagem de Sem. Bem, os árabes também, porque eles são filhos de Sem. Eles são filhos de Abraão. Então, Deus vai e cria a linhagem real, dá sequência à linhagem real através de Noé, dá sequência à linhagem real através de Abraão, e vai assim. Claro, nunca vai faltar na casa da linhagem real os cães, certo? Nunca vai faltar, como não faltou na casa de Adão, como não faltou na casa de Noé, não faltou na casa de Abraão, não faltou na casa de Jacó, não faltou. Vai assim, você vai achar, tem um Moisés, para um Moisés vai ter um Coré, certo? Sempre vai ter um filho de Adão, um filho de Caim. Hã? Ufa. É, e se for um, que bom, né? Não, ufa, eu falei. Ah, sim, não, estou dizendo, e se for um, ufa, mas se for um só, tá ótimo, o problema é que não é um só. Trigo, né? É isso, joio e trigo. Até que chega quem? O descendente, que esmaga a serpente, que é Jesus. Quando o descendente chega, aí ele faz o quê? Uma recriação. Eu vou encerrar com essa recriação. 1 Coríntios, capítulo 15, 45 a 48. Vou falar pra caramba agora, mas encerrar. Quanto tempo eu tenho aí, Carlão? Coríntios 15. De 45 a 48. Hã? Eu vou tentar em 15 minutos, gente, falar, e vocês suportarem para poder eu mostrar isso aqui. Olha só. Nós estamos mostrando o tempo todo que todo esse processo, a linhagem real, aquilo que Deus faz ali está apontando para a igreja, certo? A igreja. O caminho que é retomado através da porta do leste, que é Jesus a porta, e por aí. O sacrifício para cobrir e implantar a justiça de Deus, o sacrifício que Deus mesmo fez, apontando para Jesus, que é o sacrifício que Deus faz, porque Ele nos dá o seu Filho. Está certo? Isso. A ira de Deus sobre o pecado de Adão matou algum bicho que serviu de cobertura para Adão e Eva. A ira de Deus sobre o pecado matou seu filho na cruz. Nunca esqueçamos isso. Aí estão os tipos.
Ali está o primeiro símbolo tipo de Jesus naquelas peles do sacrifício de Jesus, não de Jesus, viu? Não confundir, a tipologia aqui é do sacrifício, da obra. Naquelas peles que cobrem Adão e Eva. A humanidade é coberta ali por uma justiça de Deus através de um sacrifício realizado pelo próprio Deus. Quem foi o grande sacerdote, porque quem sacrifica que é o sacerdote, foi o próprio Deus. Ele sacrifica um cordeiro, ele sacrificou o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Bem, aí você vai ter essa linhagem, como eu estou dizendo, até chegar a Jesus. Bem, quando Deus estabelece refazer a humanidade através de Noé, Deus está só preservando a linhagem divina, linhagem real, porque o descendente de Eva para esmagar a serpente tem que nascer. Se ele acaba com a humanidade toda, se não sobra ninguém, se não ficou nenhum da linhagem real, acabou tudo. Cadê a promessa do descendente que esmaga a serpente? Quem ganhou? A serpente. Não, Deus preservou Noé. E durante 100 anos Noé construiu a arca, certo? Deus preservou Noé, através de Noé, Deus preservou a promessa que foi até Jesus. Pronto, consumou. Nasceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que esmaga a cabeça da serpente. Como é que fica agora? Jesus não casa, Jesus não gera filhos, e não é nem Noé nem Adão. Como é que vai dar sequência à linhagem real? Vamos ler aqui. 1 Coríntios 15, 45 a 48. Eu recomendo a vocês que abusivamente digam para os que faltaram hoje, dançar. Assim está escrito. O primeiro homem, eu na minha Bíblia tenho grifado isso, primeiro homem. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Pensem nesses dois polos que Paulo acaba de criar. Primeiro homem e último Adão. Quem é o último Adão? Em que momento Jesus é o último Adão? Boi? Sacrificado na cruz. No momento em que ele morre, ele é o último Adão. Tá? Mas quem é Adão? Não é o pai da humanidade? Eva não foi a mãe da humanidade? E essa humanidade não foi gerada por Adão? Se ele é o primeiro homem e Jesus é o último Adão, Jesus é só o último Adão? Não. O que o versículo 47 diz? O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Opa, agora temos outra terminologia. Temos dois títulos para Jesus. Um título só para Adão. Qual é o título de Adão? Primeiro homem, certo? Não muda. No versículo 47 ele continua sendo o primeiro homem, é o único que ele tem. Jesus tem dois. Quais são os dois títulos de Jesus? Último Adão E dos céus. E o Não, segundo homem. Último Adão e segundo homem. Olha só, gente, Adão é só primeiro homem, certo? Cabeça da humanidade, na qual nasce Jesus. Jesus não nasce na humanidade de Adão? Ele foi chamado filho de Adão, certo? E o texto diz assim, e fulano de Adão e Adão de Deus, para falar da genealogia de Jesus em Mateus. Aqui, Adão é primeiro homem, Jesus é último Adão. Então a humanidade, a linhagem de Adão, morre aonde? Morre na cruz. Teria que, porque Jesus é o último Adão. Jesus é o último cabeça da raça humana, o último a morrer sobre a ira de Deus, sob a ira de Deus, a ira do pecado, é o último a morrer, certo? A partir daqui não tem mais Adão, da cruz em diante não tem mais Adão. Em que momento que não tem mais Adão? Jesus reencarna? Ele torna a nascer? Não, ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele recebe o nome de segundo homem. Ele é o segundo Adão. Certo? Segundo homem. Primeiro homem era Adão. Segundo homem é Jesus. Estamos falando de duas raças, gente. Certo? Sim. Adão é pai da primeira, cabeça da primeira raça, então ele é tipo de Jesus, que é cabeça da segunda raça. A raça divina. Ela nasce outra vez em Jesus.
ela ressuscita em Jesus, certo? Ela morre em Jesus como o último Adão e ela ressuscita em Jesus como segundo homem, segunda humanidade, segunda raça. Adão é primeiro homem. Qual é a primeira humanidade? Todos os filhos de Adão. Até onde os filhos de Adão têm de ir? Até a sepultura. Tudo foi consumado. Até a sepultura, tudo consumado. Então não há pecado? Não, pastor, tipo assim. Eu acho Tipo que- assim, tipo você assim, falou eu uma acho- heresia gostosa. Não, eu acho Mas que vamos eu lá. não tô conseguindo me explicar. Tá certo. Se Adão foi o primeiro homem, tá? Pecou. E todos caíram Quebrou nele. o vínculo. Quebrou o vínculo com o Senhor, É. com Deus. É. Morreu na cruz o último Adão. Adão. É. Se morreu na cruz o último Adão, aquele pecado original que começou lá atrás com o primeiro Adão, morreu na cruz com ele. E isso? Acabou. Isso. Passou para Não existe mais. Não existe mais aos olhos de quem? De Deus. Isso. Isso. Ele não existe mais. Para quem? Para Deus. Acabou. Não sei, mas quem é que usufrui esse não existe mais pecado? Qualquer pessoa que nascer? Não. A partir de Deus. Quem nasce, A partir da cruz. quem nasce, Eliane, vai nascer filho de Adão. Sempre quem nascer Pecado. será Ah, filho porque de ele é o Adão. segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Adão é o primeiro homem. Jesus é o segundo homem, certo? Ou o segundo Adão. O que acontece? Todo ser vivente, o texto está dizendo aqui, ó, o primeiro homem é vivente, o segundo é espiritual. Todo ser vivente será filho de Adão, condenado a ter que morrer na cruz. Com o primeiro homem. Certo? Vai viver sob o pecado, sob a maldição que Adão recebeu. Adão é cabeça de raça, Adão é representante de raça. Todos os filhos de Adão estarão sob a maldição de Adão, decaídos e separados de Deus. Certo? Então o que Deus faz? Deus pega esse pecado e o mata na cruz, no seu filho. E declara que a partir dali, todos têm que ressuscitar no filho. Para ressuscitar no filho, tem que morrer no filho. Eu tenho que morrer para o meu pecado com Jesus. E ressuscitar com Jesus para ser uma nova raça, senão só serei filho de Adão. E o filho de Adão vai morrer. Vai continuar separado e fora do Éden. Para eu voltar para o Éden, eu tenho que nascer do segundo homem. Quem nasce da carne é carne. Quem disse isso? Jesus. Quem nasce do Espírito é Espírito. Necessário é que vocês nasçam de novo. Aí vem os kardecistas e dizem assim, ele está falando que tem que nascer várias vezes. Vai nascer várias vezes filho de Adão. Certo? Vai nascer 5.000 vezes filho de Adão. Buda já está em não sei em que reencarnação, segundo a mentira deles. Pois bem, continua nascendo filho de Adão. Vai ser assim enquanto reencarnar, sempre filho de Adão. E morrendo para Deus, vivendo, nasce separado e morre separado. O 48 certo? fala bem isso. Exatamente. É o 48. Entendeu? O que acontece? Se não morrer naquela cruz, não tem opção de nascer no segundo homem, nascer do alto, nascer do Espírito. Se não nascer do Espírito, ficou filho de Adão. Filho de Adão, morre. Nasceu do Espírito, se morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Aí recebe Zoe, vida eterna. É a vida de Jesus. A vida de Adão era vivificante. A vida de Jesus é espiritual, é eterna. A vida de Adão é temporal, ela acaba na sepultura. É biológica. É biós. A vida de Jesus é Zoe. Isso. Jesus morre a vida biós na cruz, o último Adão. Ressuscita mostrando que ele é a vida que estava lá dentro dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Zoe, vida eterna. Quem nasce espiritualmente já nasce com essa segunda vida. Já não tem mais a primeira. Que fala, todo mundo fala assim, todo mundo é filho de Deus, não é? Não, é filho de Adão. É filho de Adão. Filho de Deus não é. Filho de Deus é só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, somente os que nasceram em Cristo. Só. Linhagem real. É criatura de Deus. E essa perspectiva fica fácil a gente enxergar aquilo que Paulo falou a respeito de que a maldição foi gravada na cruz. Isso. Por causa que Foi lançada na cruz e ficou lá na cruz. Isso. a maldita Exatamente. Então, lembrando que Letícia citou aqui, o versículo 48 explica exatamente isso. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Quem é o homem terreno? Adão. Os que são dos céus, ao homem celestial.
É do céu por quê? Porque Jesus falou, nascer do alto, nascer do Espírito, é nascer pela fé. Então, o que temos aqui, gente, agora é um ponto fundamentalmente importante. Primeiro, a tipologia está mostrando o quê? Olha, a tipologia está mostrando o quê? Adão é tipo de Cristo, certo? É cabeça de humanidade, Jesus cabeça de humanidade. Adão nasce de Deus, Jesus vem de Deus. Adão morre por conta do seu pecado, Jesus morre por causa do pecado dos homens que foi lançado sobre ele. Só que Adão fica morto. E Jesus ressuscita como segunda humanidade. Ele começa agora uma nova humanidade, que ela é a linhagem divina, que foi preservada até ele, e aí ela começa outra vez, que se chama Reino dos Céus ou Igreja. Hoje a mensagem que eu passei já está no e-mail de vocês desde ontem, falando sobre Reino dos Céus. Reino dos Céus, que é a igreja, é a linhagem real. Agora, o que temos aqui, gente, como ponto muito importante esta é uma linguagem que tem pontos doutrinários muito sérios por causa dos arminianistas, etc. Mas observe, as pessoas confundem muito essa linguagem de estar em Cristo, fora de Cristo. Só existe uma forma de você não ter vida eterna, é só ter a vida de Adão. A partir do momento em que você tem a vida de Cristo, você não tem mais como ter a vida de Adão. Entendeu? Por quê? Teria que nascer outra vez. Isso só serve então no kardecismo. Não serve dentro da nossa teologia. Quando se pensa que alguém, porque sai da igreja, se perde a eternidade ou a vida eterna, está se confundindo essa colocação. Não há como você ultrapassar essa barreira. A colocação que as pessoas fazem é considerar que a igreja espaço é o reino onde as pessoas estão. Mas não é. Mesmo porque a igreja, estamos cercados disso por aí, ela pode não representar nem de leve o reino dos céus. A questão é que quem de fato nasce de novo, quer esteja funcionando na igreja ou não, vamos ter muitas surpresas no céu, tem o coração de Abel. Entendeu? Pode estar coberto de ignorância em termos de desinformação, mas o coração não é o de Caim. Porque os dois tinham o mesmo tipo de informação quanto a chegar diante de Deus. Um o fez segundo seu próprio desejo e para si, supersticiosamente. E Abel não. Abel fez segundo o coração de Deus. Então, e a Bíblia diz que o sacrifício de Abel foi por fé. O de Caim não foi. Não foi fruto de fé. Segundo o coração de Deus. É isso que faz toda a diferença. Porque você vai ter em Davi um homem guerreiro como qualquer outro homem de guerra, certo? Ele cometeu adultérios, etc. Nada dessa forma de Davi ser impediu que Deus testemunhasse que ele era um homem segundo o seu coração. Entende? Por quê? Bem, se alguém entendia da graça, era Davi. Hoje os filhos da graça entendem da graça menos do que Davi, que não teve lá um Paulo como teólogo para ensinar a ele o que era a graça perdoadora de Deus. Os judeus, irmãos de Davi, entendiam que tinham que ir lá, depender do sacerdote, fazer aquele sacrifício, derramar aquele sangue para receber perdão. Davi estava além disso, muitas léguas. O que a gente vê também disso que você trouxe para a gente, o primeiro Adão pecou, imperfeito, morreu e ficou lá. O segundo Adão, perfeito, a morte não reteve. Ressuscitou porque ele não tinha pecado. Exatamente, porque ele era, como ele diz aqui, não, e porque, como diz Paulo aqui, ele era dos céus, ele era espiritual, o primeiro era terreno, o segundo celestial, certo? Então a morte não pôde ter domínio sobre ele, o terreno ficou na terra e o celestial ressuscitou. Só pela carne, como acontece com os crentes, ele era filho de Adão, mas em espírito, ele era o próprio Deus e filho de Deus, certo? Então o que acontece? Ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele não peca porque ele era a humanidade perfeita representada nele. Então ele leva essa humanidade aperfeiçoada até a cruz e morre por ela, e a humanidade morre nele, com ele, para Adão. E nasce pela ressurreição para Deus. Então o plano de Deus foi perfeito. Ele trouxe a linhagem divina até Jesus, para que Jesus consumasse e declarasse: está consumado o plano, paguei o preço, agora aqui está um cordeiro humano derramando sangue para cobrir o pecado de todos. Todos quem? Aí vem o texto dizer: todos quantos o receberam
deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o homem vai ficar sempre sob essa condição, até o judeu, é a linguagem de Paulo em Romanos 11, até o judeu, não importa que seja filho de Abraão e descendente de Sem, senão todos os muçulmanos também estariam salvos, tanto quanto os judeus, e os judeus não estão salvos, e menos ainda os muçulmanos, ou tanto quanto os muçulmanos não estão, palestinos, árabes ou não. A verdade é, a salvação não depende nem de Muhammad e nem de Allah, depende de Jesus. Então o que acontece? Paulo diz, Jesus diz, vocês todos vão perecer de igual maneira, se não se arrependerem. Paulo diz, Deus colocou todos debaixo da misericórdia, seja judeu, seja gentio. Aceitou a justiça de Deus, quer dizer, a pele que Deus entrega para cobrir o pecado, aceitou pela fé, é filho de Deus, judeu ou gentio. Não aceitou, é filho de Adão, judeu ou gentio. Então, tudo está encerrado debaixo da misericórdia. É Romanos 11. Não tem mais como mudar isso aí. Então, ele trouxe a humanidade até o filho dele. No filho dele, aperfeiçoou a humanidade, lançou o juízo que ele tinha determinado sobre a humanidade através de Adão, sobre Jesus. Jesus morre, Jesus desce ao inferno, a Bíblia diz, e ressuscita, porque a morte não pôde retê-lo, porque ele era o autor da vida. Ao ressuscitar, ele levanta todos os filhos de Deus com ele. Toda a linhagem divina, ele levanta todos os que creem nele. Todos os filhos de Deus. Todos ressuscitarão. Entende? Todos vão morrer em Adão, está escrito Paulo dizendo isso, todos morrem em Adão e todos morrem em Cristo. Só que os que morrem em Adão e não morrem em Cristo, ficam mortos em Adão. E os que morrem em Cristo, ressuscitam com Cristo. Agora, vale lembrar, gente, que morrer em Adão não significa desaparecer com a morte. Significa estar separado de Deus eternamente. Entende? Não desaparece. Fica separado de Deus, ou seja, fica do lado de fora do Éden. Para sempre. Fora do Éden. Para sempre. Vai ter que viver às suas próprias custas por toda a eternidade. Só que vai chegar um dia em que não haverá mais morte física. Então vai haver eternidade de vida e eternidade de morte. Ou seja, separação eterna. Que é a morte. Estado de angústia. É o que eu consigo imaginar, um estado de angústia. Estado de separação. Eu gosto de pensar assim, Jesus fala de desespero, de angústia, porque ele está mostrando o quê? Claro que a Igreja Católica trabalhou com folclore, que foi a Igreja medieval, o folclore do inferno de fogo, etc., porque Jesus usou essas metáforas para poder mostrar a horribilidade. Foi para mostrar, inclusive, aquela coisa que fosse a expressão mais repulsiva para o judeu, porque quando ele usa a imagem de inferno, Geena, ele está falando do lixão onde queima-se o lixo, onde tem os gusanos. Isso para o judeu era terrível. Então Jesus mostra que o inferno é isso. Aí a igreja medieval pintou essa imagem, até através dos renascentistas, pintou essa imagem de fogo que come, purgatório que fica lá consumindo. E não é isso. O que ele está mostrando é a vida no planeta sem Deus, no planeta decaído. A vida num sistema do qual Deus está ausente. Porque, olha, vivemos no planeta de Hitler, de Saddam Hussein, vivemos no planeta de, citem mais quanto vocês quiserem, Nero, né? Vamos lá para os primórdios, vivemos no planeta de quem virá ainda por aí, mas a misericórdia de Deus está sobre esse planeta. Ele está no planeta, certo? Mesmo na pior condição humana, ele está lá. Sem a presença de Deus. A Bíblia diz que ele faz vir sol e chuva sobre justos e injustos, bons e maus, certo? Jesus disse, estarei convosco. A igreja está aqui? Ele está aqui. Aí há lugar para misericórdia, lágrima, arrependimento, consolo, conforto, exercício de misericórdia. Você não precisa ser crente para experimentar a misericórdia de outros, não é? Existe Santa Casa de Misericórdia, orfanato, tudo isso é fruto da misericórdia de Deus, ainda que feito e perpetrado por espíritas, por católicos, por pessoas que não têm as insígnias do reino. Um dia não vai ter mais nada. Acontece aquelas tragédias. Isso. Salva Deus que isso aconteceu. Estava lá. Deus estava lá. E outra coisa, você vê o povo afluir, não é assim? Você vê pessoas nessa hora virando heróis, socorrendo, passando dias lá para socorrer quem está nas tragédias, na desgraça dos cataclismas e etc. Influência da misericórdia de Deus no planeta. Quando Jesus fala de inferno, ele está falando de abandono eterno. Que a gente não sabe nem imagina o que é isso.
O inferno não é morte, não é desaparecimento, porque ele diz o quê? Para trás de mim. É isso que ele diz. Separados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E quando ele fala fogo eterno, ele está falando a redução do lixo, a consumição do lixo. Então ele está dizendo, é o lixo que eu vou botar fora da casa. Ninguém volta lá no lixão, certo? Quando você desfaz os dejetos da sua casa, você não quer nem saber para onde foi. É repulsivo, é o que você rejeitou. Então a humanidade decaída é o dejeto que Deus vai despejar como inferno. Nós estamos como estamos, com Deus. Você imagina como Sim, então, será? é isso que estamos mostrando aqui. O que é de fato o inferno? Abandono eterno de Deus, certo? Então não há lugar para misericórdia. Romanos fala isso. Paulo fala isso. Que abandona a sua própria sorte. E isso, a própria sorte. Então é o homem entregue a si mesmo e entregue a todo esse princípio de malignidade que é de Satanás. Sem freio, sem atenuantes, sem advogados para defender, sem promotor, sem justiça. E sem uma coisa importante que eu diria aqui nesse mundo Sem todo, Espírito né? Santo. Sem prazer. Isso, Porque o sem que prazer. leva o homem É. ao pecado é o prazer. É o prazer. Mas até o Vai ser prazer, dor lá, quando até o prazer vai ser procurar, tirado. não vai ter. Então essa é a figura do inferno. A figura de inferno é essa. Hã? Choro e ranger de dentes. Já encerrei, eu vou orar, mas só quero dizer isso. Quando eu trabalhava em estaleiro, então eu trabalhava num departamento que tinha ar refrigerado, naquele calor do Rio de 42 graus. De vez em quando eu tinha que ir lá nos porões do navio e fazer lá alguns trabalhinhos. O que era 42 graus lá de fora era 60 lá embaixo do porão. Chapa de aço com sol em cima e você lá dentro passando por aquelas portinhas redondas, né? Eu que usava óculos, gente, tive que apelar para lentes de contato, que não havia óculos que ficassem, não tinha jeito. Era botar ele escorregar aqui, ainda mais pele oleosa, não tinha condição. A gente botava pedra de gelo dentro do calçado, que eram aqueles calçados que não transpiram, para poder o pé suportar a queimação. Então eu lembro que uma vez eu saí de dentro de um fundo duplo desse de navio, e quando chego lá de fora, todo cheio de ferrugem, de graxa, fedendo horrores, eu senti frio. E do lado de fora tínhamos 42 graus. Mas eu senti frio. E me deu uma arrepiada. E passou um colega que trabalhava comigo e disse, você não é crente? Aí, ó, céu é lá onde você trabalha. Aí que a gente enfrenta é que é inferno. Eu falei, se o inferno fosse isso, seria refresco. Ele ficou me olhando assim, espantado. Eu tinha acabado de sair de lá. É, porque dali você pode sair, né? Eu saí e senti frio do lado de fora. Segundo a Bíblia, nesse inferno, do inferno, não tem como sair. Tem sim. É só não chegar lá, passando pela porta leste que leva ao Éden. Amém?